Agora eu gostaria de convocar o professor João Ricardo Anastácio. Ele é advogado, formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, especialista pela Escola do Ministério Público, foi aluno especial do mestrado em Direito Penal da Universidade Estadual de Maringá, é professor universitário das disciplinas de Direito Constitucional, Processo Constitucional e Direitos Humanos, coordenador adjunto do curso de Direito da Unifil em Londrina, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da Uninorte, também em Londrina, e tem atuado especialmente nas áreas de execução penal e direitos humanos. Professor. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos na presença da Bruna, né, que aqui me apresentou. Quero também cumprimentar o Tenente Emerson, que aqui está presente, que tive a grata felicidade de conhecê-lo, né, nesse momento, e convidar a minha colega de trabalho, a doutora Sandra, a qual nós advogamos e trabalhamos juntos lá em Londrina, na Universidade Estadual, na Universidade de Filadélfia, né? Então eu gostaria também de convidá-la aqui para estar aqui conosco. Boa noite a todos. É uma satisfação que o professor João tenha aceito prontamente o nosso convite. Tão logo o contato foi feito, ele não hesitou em estar presente aqui conosco, deixando seus afazeres, deixando a família. E o que ele tem para trazer para nós, senhores, é realmente de grande valia para todos. Não só homenageando efetivamente o patronato, que comemora um ano, mas também a oportunidade para que vocês, que estão aqui na academia, os nossos alunos, possam conhecer um pouquinho mais do projeto, possam conhecer um pouquinho mais do que os aguarda, especialmente no serviço social, na pedagogia, no âmbito do direito. É uma satisfação que vocês tenham aceito o nosso convite também, porque tudo isso é feito para vocês. Obrigada, professor João. Eu que agradeço, doutora Sandra, nossa professora de Direito de Trabalho, né, da Unifil. Eu conheci o patronato através de um curso que eu ministrei na Unifil, e as meninas estiveram lá, as meninas que foram batizadas aqui, né, como meninas, estiveram lá, e para mim é uma felicidade reencontrá-las aqui, né, nessa oportunidade, esse momento muitíssimo importante que é um evento dessa natureza, o aniversário de um ano do patronato, e toda a importância e repercussão do patronato, né, que foi dito aqui a nós, e que queríamos nós em Londrina termos um patronato tão efetivo como vocês têm aqui em Apucarana. Realmente é louvável o trabalho, especialmente das meninas, com a coordenação aqui esboçada, todo esse trabalho que hoje é brindado aqui nesse momento, e mais uma vez gostaria de entoar uma salva de palmas para elas, né? Mas vamos lá, né? Depois tem o coffee, né? Então vocês logo estarão aí degustando o coffee, então pretendo não me prolongar muito. Bom, a ideia de hoje, né? Tem aqui o meu e-mail de contato para aqueles que quiserem de repente esse material, eu vou poder passar para vocês. Hoje eu vou ter que ser bem breve, diante o adiantado da hora. Então nós vamos trabalhar com a questão do sistema penitenciário versus a questão da ressocialização. Foi passado para vocês, eu vou apanhar desse negócio aqui, vamos ver se eu consigo. Aí, deu certo. Bom, foi passado para vocês um vídeo, é um documentário da documentarista Maria Augusta. Vocês conseguem esse vídeo na íntegra pelo YouTube. Eu só passei um trecho do vídeo, ele passa outras situações também de internos e da questão da ressocialização e também a questão da execução penal. Mas por esse recorte que eu fiz de 35 minutos, acho que deu para ver bem aqueles que nunca tiveram contato ou nunca tinham visto o que acontece dentro do sistema carcerário brasileiro. Eu acho que vocês tiveram um pouco de contato. E eu gostaria de falar hoje aqui sobre exatamente essa panorâmica, ok? Então, primeiramente, gostaria de falar da questão dos direitos humanos. E quando nós falamos de direitos humanos, sou professor de direitos humanos já há 2 anos e atuante na área de direitos humanos.
E aí vocês param para pensar, e sempre tem alguém, não é, professora Sandra, que fala assim, quando fala, o palestrante é professor de direitos humanos, lá vem o pessoal dos direitos humanos, né? Então a gente é meio que rotulado como protetor de bandido e essa história toda, né? Bem, não é bem essa realidade que a gente vem trazer, né? Então o objetivo de trazer hoje para vocês aqui essa minha fala é mais para retratar também o trabalho que vem sendo feito de forma muito homérica aí pelo Patronato de Apucarana. Então, começo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, a declaração mais importante de todas para nós. O próprio nome fala universal porque é internacional, e todos os estados, né, 193 países ratificam a Declaração Universal de Direitos Humanos, e ela já diz o seguinte, no seu artigo 5º, ela fala: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Dentro do sistema carcerário e dentro do recorte que eu trouxe para vocês, eu gostaria que vocês refletissem com o que a Declaração Universal de 1948 e a realidade que hoje nós temos no nosso sistema carcerário traz um contraste bastante elevado, né, em termos dessa situação degradante. Bom, agora disparou, hein? Vamos tentar voltar. Aí. Eu gostaria de falar com vocês sobre a Lei de Execuções Penais. A Lei de Execuções Penais é a que vige, então, a execução penal dos nossos internos no Brasil, né? Uma lei nacional. No artigo 28, trouxe só alguns artigos, mas vou fazer só o recorte acima, especialmente dos pontos em vermelho. Então, quando eu falo ali, né, o artigo 28 fala: o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá a finalidade educativa e produtiva. O parágrafo primeiro fala: aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e higiene. Vocês puderam ver a questão de segurança e higiene, né, que oferece o sistema carcerário. Não preciso falar, as imagens já retratam, né? Mas enfim, é flagrante que a lei vem sendo descumprida, não só no sistema carcerário brasileiro, mas vários sistemas carcerários do mundo todo, com relação a questões da falta de oportunidade do interno, especialmente estar trabalhando. Por que eu falo isso, pessoal? Eu já advoguei muito na área criminal, especialmente na área de execuções penais. E toda vez que eu acabo fazendo a progressão de um cliente meu, eu chamo no escritório e eu sempre faço a mesma pergunta para ele: o que você fazia lá dentro? E ele respondia: doutor, eu não fazia nada. Primeiro porque não era oportunizado para nós trabalharmos. Nós não trabalhávamos. Então a gente ficava jogando baralho e ficava falando besteira. Ficava falando de outros crimes e daquilo que a gente achava bonito falar. Ou seja, imaginem só, vocês viram o recorte ali de uma cena em que o Carlos, que é o ator principal ali, e aquilo não é representação, pessoal, aquilo aconteceu mesmo, né? Então tudo ali é real, ele foi realmente condenado. Então, quando ele está ali na grade, praticamente socado junto com um monte de outros internos ali naquela mesma situação, imagine passar 1 hora daquele jeito. Agora imagine passar 6 meses. E agora eu volto a falar para vocês, imagine passar 3 anos, que foi a condenação dele, no mesmo jeito. Qual é o objetivo disso? E nós não vemos a reflexão sobre isso. Nós vemos políticos falando de Copa do Mundo, vemos políticos, agora especialmente políticos tentando comprar o voto de vocês, né? E vocês devem ser extremamente críticos nessa próxima eleição, porque o futuro do Brasil depende de vocês, e não do Tiririca. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Então, nós temos esse tipo de situação dentro do sistema, mas você não vê um político falando: vamos investir em sistema carcerário brasileiro, vamos investir em novas edificações, construções de penitenciárias. Você não vê ninguém falando sobre isso, nem os políticos, nem a polícia, nem o judiciário, nem o Ministério Público e nem nós mesmos. Nem nós mesmos. Talvez as imagens que eu passei aqui para vocês hoje, vocês jamais tinham visto, ou jamais tinham imaginado que era daquele jeito. Eu trabalho há 10 anos nisso, as meninas trabalham já há muitos anos com isso. Então, o objetivo, acho, delas ter me trazido aqui hoje talvez fosse um tapa na cara.
É mais ou menos isso que a gente tenta retratar, ou seja, o que vem acontecendo. Por quê? Mas vem aí o professor de direitos humanos falando bem de bandido. Não é bem por aí. Na verdade, pessoal, é um problema, não é? O marginal, como foi trazido até pelos slides do patronato, é marginal mesmo. O que é marginal? Vamos ver o conceito de marginal? Marginal é aquele que está à margem da sociedade, ou seja, ele vive numa outra sociedade. Mas qual é o objetivo de privar a liberdade do indivíduo? Nós temos que entender qual é o objetivo da pena, que é privar a liberdade do indivíduo, né? Privação de liberdade é um dos direitos mais importantes, é o segundo maior direito de todos nós aqui. Qual é o primeiro maior direito? A vida. Depois já vem a liberdade. Então, quando você priva a liberdade, na hora que o Carlos recebe a sentença de 3 anos dele, você viu como ele reagiu? Ele vira a cabeça e fala, meu Deus, mais 3 anos. Né? A lista de crimes, a reincidência dele. Ou seja, o Carlos não foi ressocializado. O sistema não foi capaz de ressocializar o Carlos. Nem o Carlos, nem a todos aqueles que ali estavam, que também não foram capazes de ser ressocializados. E qual é o problema de não conseguir ressocializar? É que esse indivíduo, pessoal, ele vai voltar para a sociedade, e se ele estuprou um, ele vai estuprar mais uns 4, porque ele foi estuprado lá dentro também. Ou seja, ele não tem o mínimo de condição de ser reeducado, de se ressocializar. Então, na verdade, é um problema que tem que ser resolvido dentro do sistema, mas eu já falava com o Tenente Emerson, isso já vem antes, desde o núcleo familiar. Eu trouxe aqui alguns slides para constatar essa questão caótica que nós temos desde a família, com vários fatores externos ao próprio sistema. Mas quando o indivíduo chega no sistema, o sistema tem que dar o mínimo de condição possível de ressocializar esse indivíduo, porque ele se torna um problema. Ele volta para a sociedade e ele vai fazer o quê? Ele vai matar, ele vai roubar muito mais, vai matar muito mais, como o Carlos fez. Perguntaram para o Carlos, né? A juíza perguntou, e quais crimes você foi condenado? Assalto, né? Próximo da receptação, que é crime também contra o patrimônio, que ele estava ali respondendo o processo. Vocês acham que parou ali? O Carlos hoje, eu tenho certeza, porque esse vídeo passou aí há uns 15 anos atrás, mas eu tenho certeza que o Carlos está preso. Tenho certeza que ele deve estar preso. Se ele não está preso, ele está respondendo o processo. Ou seja, não tem. O Carlos é um indivíduo que não vai ter solução no sistema que é oferecido hoje. Só que ninguém fala nisso. Então a gente vê meninas novas, meninas bonitas, né, que poderiam estar indo aí passeando no shopping, enfim, não, elas estão numa frente, pessoal, enfrentando esse ambiente diariamente. Louvável o trabalho deles, o patronato liderado pela coordenação, louvável. Então, nós precisamos entender que isso também, falava com o tenente, né, e você vê um militar falando dessa forma, também louvamos, né? Ou seja, nós temos que fazer alguma coisa. E como nós vamos fazer isso? É votando, né? É a primeira iniciativa. Mas nós temos que tomar, pelo menos, a consciência do que está acontecendo. Se vocês ligarem a TV hoje no noticiário, qualquer noticiário, né, tirando as novelas, que é tudo uma porcaria, né, as novelas de hoje em dia, mas enfim, se você ligar no noticiário, você vai ver o problema na faixa de Gaza. Acho que todo mundo aqui está acompanhando os conflitos na faixa de Gaza, uma guerra no Oriente Médio, e tem muita gente morrendo lá, pessoal, muita gente morrendo, né? Mas vocês sabiam que, em proporção às mortes que estão acontecendo na guerra na faixa de Gaza, o Brasil supera o número de mortes em proporção, estando o Brasil em tempo de paz? Ou seja, morre mais gente no Brasil do que morre na faixa de Gaza, por fruto do crime, que é um problema nosso também. E se nós não resolvemos esse mal pela raiz, que é dentro do sistema carcerário, investindo no sistema carcerário e não comprando estádios, super estádios, que nós vemos aí, né? Nós tivemos a maior Copa do Mundo da história de todas as Copas, vocês sabiam disso? O Brasil não tinha capacidade financeira para isso, mas apareceu, mega estádios, mega produções, mas nenhum político levanta a bandeira de falar, vamos construir novas penitenciárias, vamos investir na educação dos educandários, que são os menores, na ressocialização desses menores. Ninguém fala sobre isso. Mas veja, e aí eu volto, higiene e segurança, né? Mas vamos lá, hoje eu vim para meter o pau no sistema. Vamos seguir. Opa.
Né? Olha só essa placa, pessoal. Veja quantas mãos tem ali. Vamos, né? Onde está o óleo? Vocês fizeram aquela brincadeira onde está o óleo? Né? Imagina, não dá nem para ver quantas mãos tem ali. Mas no meio está escrito assim, ó, Jesus é o poder que liberta. São pessoas sem perspectiva nenhuma. Não tem perspectiva. Porque eles passam dias e dias. E numa cela dessa qualidade, pessoal, uma cela dessa qualidade, existe uma fossa onde eles defecam ali. E eles têm que fazer um rodízio. De cada uma hora eles ficam na fossa, eles ficam ali. Ou seja, literalmente eles ficam na fossa. Literalmente com o pé na fossa. E eles ficam ali em pé porque eles não podem deitar, porque não cabe. Não é possível deitar. Tem um rodízio numa rede, a qual eles deitam por uma hora, eles dormem por uma hora. Agora um indivíduo que sai no sistema desse, você acha que ele vai sair bonzinho? Você acha que ele vai sair, não, beleza, nunca mais vou fazer isso de novo? Não, ele vai voltar muito pior, muito mais revoltado, pessoal. É isso que eu vou falar para vocês. A justiça que acontece no Brasil, que é adotada com a denominação de justiça retributiva, ou seja, retribuir o mal com outro mal. Portanto, é o efeito bola de neve, a coisa só piora. E essa é a nossa realidade. Continuando na lei, né? Artigo 84, ele fala o seguinte, ó, o preso provisório ficará separado do condenado. Vocês viram o Carlos separado dos condenados? O Carlos estava no meio dos condenados, estava no meio dos manos. Ou seja, você acha que o Carlos vai aprender alguma coisa dessa maneira? A lei, mais uma vez, está sendo descumprida, pessoal. Mas é a lei que eu estou lendo aqui. Então, veja, separado do condenado por sentença transitada e julgado. O preso primário cumprirá pena em seção distinta daquela reservada pelos reincidentes. Né? Depois eu coloquei em verde, porque é pior do que o vermelho. Então eu coloquei em verde ali embaixo 85. Olha só, para chamar a atenção mesmo. Ó. O estabelecimento penal deverá ser lotado, lotação compatível com a estrutura e finalidade. Depois o parágrafo 1 fala: o Conselho Nacional da Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo sua natureza e peculiaridade. Mais uma vez vamos rir, né? E é assim que retrata o desespero. Eles matam eles mesmos lá dentro, né? Depois, o artigo 88. O condenado será alojado em cela individual. Em cela individual. Celular. Salubridade do ambiente. Ou seja, ambiente salubre. Pela concorrência dos fatores aeração, né, que seria a questão de ventilação. Ventilação, pessoal. Vocês viram ali? Ventilação, aquilo fede. Vocês têm que ir lá um dia para ver. Quando eu vou lá, eu já jogo a minha roupa direto para lavar, porque aquilo fede, aquilo impregna você. Essas pessoas como o Carlos, que estava com conjuntivite e gripe, isso é constante, um ciclo constante. Eles não têm medicamento. Eles continuam naquele sistema. Aquilo ali foi identificado pela própria defensora pública. Identificou aquele problema dele. Nossa, como você está abatido. E alguns morrem lá dentro, nessa situação. Depois a gente tem lá, razão, insolação, condicionamento térmico adequado à existência humana. É repugnante. Você lê a lei e você vê o filme que nós assistimos. A gente vê a extrema contradição de ambos, né? Área mínima de 6 metros quadrados, né? Tudo bem, 6 metros quadrados ou 60 centímetros quadrados, né? Que é você ficar em pé em cima do seu próprio eixo, né? Eu acho que é isso. Opa, disparou. É mais ou menos assim, ó. Agora imagina você passar 1 hora assim. Tudo bem. Agora imagina passar um dia. Tá, ainda vai, doutor. Agora imagina passar 6 anos, 5 anos. E o que nós temos? Aí nós temos, desculpa falar, pessoal, mas temos alguns representantes que levantam o braço. Vocês sabem o que eu estou falando. Alguns representantes que levantam o braço e falam: nós somos heróis, heróis da ditadura. Estamos indo presos, mas como heróis. Vocês sabem do que eu estou falando. Todo mundo sabe que assistiu pela TV o que eu estou falando.
E o que acontece, gente? Aí o Bonner, vocês conhecem o Bonner, né? O marido da Fátima. Não preciso nem falar quem é o Bonner. O Bonner pega e encosta a mulher na parede e fala: o que a senhora me diz? O que a senhora me diz daqueles que levantaram o braço como heróis? Bom, esses deveriam estar aqui, ó, no meio desses aqui, mas eles não estão. Não é verdade? Exatamente. Tem advogado. Eu ouvi alguém falando isso, é verdade, isso é verdade. A evolução da pena, pessoal, só vou falar rapidamente, nós não temos muito tempo, mas aqui, ó, a prisão servia de contenção e custódia, esperava a celebração da execução. Então, na verdade, a prisão, né, na Idade Média, ela não era utilizada como pena, era só para ficar esperando para morrer. Vamos dizer, para degola, é isso mesmo, para cortar a cabeça, né? Corte a cabeça, aquela história toda, né? Então era para isso que servia a privação de liberdade. Uma pena bem pior é a cadeira elétrica, né? Tá, dados estatísticos, isso é assustador. Esses dados estatísticos são agora de 2014, são bem atuais. Olha só, o Brasil tem hoje um déficit de 200 mil vagas de sistema penitenciário. Então está faltando 200 mil vagas no sistema penitenciário brasileiro. Depois nós temos, a população carcerária atual é de 563.723 presos que nós temos. E o número de vagas é 363.520. Não está fechando a casinha, né? Está longe de fechar a casinha, né? Depois a gente tem lá, olha lá, número de presos a mais de 4 vezes registrado em 20 anos. Atualmente, há 280 presos por 100 mil habitantes. Imagina, 100 mil habitantes, 280 mil presos. 280 presos. Em 1993, pessoal, vamos dizer aí, 21 anos atrás, a proporção era de 85, agora é de 280. Ou seja, cresceu 4 vezes mais o número de presos por habitante. O aumento de presos por ano é de quase 14 mil. Em São Paulo, pessoal, que é o caso mais crítico, o estado mais crítico, o estado de São Paulo é que possui o maior déficit carcerário do país, 206,9. Veja que nós temos lá, ó, número de vagas, né? E o sistema atual, então São Paulo chega quase a metade de presos e 123 mil vagas apenas para comportar esses presos, havendo uma sobrecarga de 83,5 mil detentos que estão socados ali conforme as fotos, conforme os filmes, o filme que eu trouxe aqui para vocês. Aqui é um mapa que retrata. Depois esse material eu posso disponibilizar por e-mail, não dá tempo da gente ver todo ele, todos os slides que eu trouxe aqui, mas depois eu posso disponibilizar por e-mail. Basta mandar um e-mail para mim, professor, manda aquele material, e é bom que vocês mandem para a rede social, ou seja, para mais pessoas verem esse material. Então, para muita gente ver, porque eu acho que muita gente tem que ver isso. Então vamos propagar isso aí. Passe e-mail para mim e vamos propagar como se fosse um vírus. Olha esse caso, pessoal. Esse caso aqui é uma aberração. Até peço ao tenente que preste bastante atenção nisso aqui. Olha só o que um juiz foi capaz de fazer. Juiz da Vara das Execuções Penais. Em 2005, Dr. Livingstone José Machado, juiz de direito da Vara das Execuções Penais da comarca de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, olha o que ele fez. Determinou a soltura de 36 presos, soltou os caras, sob o entendimento de que inexistiam condições locais para encarceramento dos indivíduos ante a superlotação e risco de transmissão de doenças infecto-contagiosas entre os presos. O que o juiz fez? Ele cumpriu a lei. A lei falava que não pode. O que ele fez? Ele soltou os caras, porque ele não tinha sistema suficiente para isso. Soltou os caras. O que ele fez? Hoje, pessoal, ele não é mais juiz. Ele foi exonerado por esse fato de ter soltado 36 presos. Teve repercussão nacional essa questão. Um juiz que teve peito de fazer isso em forma de protesto, soltou 36 presos porque não tinham de pôr os presos. Olha, e isso acontece, pessoal, acontece aqui em Apucarana, acontece lá em Londrina, acontece em todas as comarcas. Todas as comarcas. É a mesma realidade. Não é diferente. Agora, não fica só na questão do sistema, mas os fatores alheios ao sistema. Eu vou falar rapidamente isso, mas veja, sistema econômico.
Nós vemos que a minoria detém o poder econômico. Né? Um cidadão médico estuprador, vocês acompanharam o noticiário agora que foi preso, recentemente foi preso? Ele ficou, gente, 3 anos numa mansão do BBB, do Big Brother, porque aquilo era uma mansão do Big Brother. 3 anos ele ficou sem ser identificado. Ou seja, com muito dinheiro ele ficou ali, mantendo e encobrindo, e policiais encobrindo ele, e até juízes encobrindo ele, naquela situação ali. Ele estuprou, pessoal, e violentou mais de 36 mulheres identificadas. Sabe a pena que ele recebeu? 210 anos de prisão. Um indivíduo que tem muito dinheiro. Muito dinheiro. A mansão dele era a mansão do BBB. Uma coisa fantástica. Foi preso esses dias, essa semana ele foi preso. Então, olha só a situação. Então, o sistema econômico, 80% sofre e passa fome no Brasil. Esse mesmo 80% é o que vota no Tiririca. É o mesmo 80% que vota no Tiririca. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E por isso nós persistimos no erro. Isso se chama persistência do erro. Aí nessa situação, desestruturação familiar. A desestruturação familiar é gritante, é flagrante quando nós vemos esse tipo de situação, porque, na verdade, o núcleo familiar, normalmente, como aquela senhora, viram o quanto aquela mulher sofreu, a mãe do Carlos? No final, ela esqueceu da câmera e estava chorando copiosamente ali. Muito sofrimento, pessoal. Aquilo não é uma atriz, é uma mulher sofrida vendo o filho tendo uma pena de mais 3 anos, sendo que ela já sabia que isso ia acabar acontecendo. Então, normalmente o núcleo familiar não existe, ou seja, ou é a mulher ou é o pai. E normalmente é a mulher, é a mãe que toca sozinha a relação. Não saiu no vídeo, mas a mãe do Carlos sequer sabia que o Carlos tinha a namorada que estava grávida. Nem isso ela não sabia, pra vocês terem ideia. Então imagina o resto, não é? Então, é falta de políticas públicas voltadas para os jovens. Aí falam o seguinte: vamos reduzir a maioridade, tá? Reduz a maioridade para 16 anos, vamos jogar todas essas crianças, vamos jogar tudo elas lá junto com os traficantes, dentro do presídio. O que vai acontecer? Aqueles 60 centímetros quadrados? Você acha que essas crianças vão sair melhores de lá? Professor, não seja tão pejorativo, não fala criança, a gente sabe que é bandido. Tá. Sabe por que um menor pratica o crime? Eu já tive muitos clientes menores, eu estudo isso, a criminologia. Sabe por que um menor pratica o crime? Porque ele não teve a atenção da família dele. Ele teve um trauma, ou ele foi estuprado, de repente violentado pelos pais ali, pelo pai, ou de repente ele não teve atenção mesmo da família, o pai batia na mãe, brigava com a mãe, usava drogas, pobre, não tinha condição, e ele não tinha atenção, e ele precisava ter atenção no desenvolvimento dele. O que ele fez? Vou ter atenção. Vou comprar uma arma, vou ter atenção, eu vou ser chefe de uma quadrilha organizada, aí eu vou ter atenção. Então, por falta de atenção, esse mesmo indivíduo menor, que é o que os políticos estão querendo agora reduzir a maioridade penal, para quê? Para jogar esse povo nesse sistema que vocês viram aqui hoje, esses adolescentes nesse sistema. Isso vai resolver, gente? Isso não vai resolver. Isso não vai resolver. A bola de neve só vai aumentar e vai piorar. Porque tem que atuar no adolescente para depois esse adolescente não praticar crimes. Porque o adolescente não pratica crimes, é o chamado de ato infracional. Ele responde pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então isso é muito diferente. Tem que tratar. Pobreza e miséria. Não preciso falar, né? Fome e desnutrição. Desigualdade social. O Brasil da desigualdade social. Não é verdade? Gente, eu fiz turismo. Rapidamente falando para vocês, fiz turismo lá em Natal, agora no final do ano. Então fui para lá para conhecer. Gente, o povo é muito pobre. O povo de lá é muito pobre. Tão pobre que eles fazem atividade de turismo voluntário, guia voluntário, e você acaba dando dinheiro para aquele povo porque eles não vivem de outra coisa. Ou seja, eles vivem daquela época ali. Então eu pagava mesmo para eles, porque eu falei, meu Deus, talvez eles vão passar o ano inteiro com isso aqui. E a gente fica vendo a desigualdade social. Você vai, eu fiz questão, fui lá para o Rio Grande do Norte, depois fui para o Rio Grande do Sul, e a gente vê a diferença, gente. Eu fui para Gramado. A diferença de Gramado e Rio Grande do Norte é muito grande, a desigualdade social que nós vivemos dentro do Brasil.
E vai falar em Copa do Mundo, e melhor Copa do Mundo de todos os tempos, e o Brasil 7-1, né? Eu falo do Brasil, vamos mudar de assunto, isso é muito triste, professor. É pior do que o sistema carcerário brasileiro. Vamos lá. Depois a gente tem educação, escola, analfabetismo, né? Educação. Acabou de morrer um cara que votava pela educação. Que pena, né? Mas os bons morrem logo, dizia a música de Renato Russo, né? Acho que é. Os bons morrem logo. E os ruins não quebram, né? O vaso ruim não quebra. Já ouviram falar disso, né? Os vasos ruins não quebram. Pois é. Educação, pessoal. Tem que investir em educação. E não em estádio de futebol. O senhor é político? Não, não sou político. Mas eu tenho que dizer isso para vocês. Porque esse tipo de atitude, iniciativa do patronato aqui é para essa função. Para vocês terem consciência do que está acontecendo. E o sistema carcerário está sendo vomitado para vocês. Desculpe o sentido pejorativo disso, mas é isso que está acontecendo. Depois, desemprego e subemprego. Sabe o que é subemprego? Vou dar um exemplo de subemprego para vocês. Vocês já com certeza viajaram, né? Então você encontra o pessoal trabalhando em obra na beira da estrada. Já viram isso? Aí tem um cidadão que pega uma bandeirinha e fica fazendo assim, ó. Sabe? Isso é subemprego. Sabe por quê? Porque já fizeram um robozinho que faz a mesma coisa. Um robozinho não, uma plaquinha que fica fazendo assim, ó. Ou seja, imagina que humilhação. Outros, eles são animadores de festa. Ou animadores, por exemplo, você coloca uma roupa de Mickey e você fica numa lanchonete fazendo... Isso é subemprego. Isso fere a dignidade da pessoa humana. Esse cidadão faz isso, de repente, para ganhar ali uns 50 reais por noite. Por quê? Porque senão ele vai passar fome. Isso vai fazer diferença dentro da casa dele para alimentar o filho dele. Essa é a realidade que nós vivemos. Não a de estádio de futebol, mega estruturas. Não, essa não é a realidade que nós vivemos. Bom, profissão. Por exemplo, você trabalha em bordel, né? É crime, caso de prostituição é crime. Mas você está procurando um trabalho, você precisa trabalhar. Aquele que trabalha num prostíbulo, o que vai acontecer? Ele vai acabar entrando no tráfico, porque ele vai acabar vendendo droga no prostíbulo. Então veja, você está numa profissão lista que de repente você precisava do dinheiro, e de repente você já está praticando tráfico de droga, que é crime hediondo. E olha como que é tão tênue. Você vê ali quando o Carlos fala assim, ele trabalha com produtos importados, né? Produtos importados é o camelódromo, né? Isso é crime, pessoal. Nós cometemos crimes constantemente, né? Então tudo isso é crime. Mas nós costumamos rotular o criminoso como se estivesse na testa assim tatuado: eu sou criminoso para sempre. Ou seja, eu jamais devo voltar, eu devo morrer na cadeia, apodrecer na cadeia ali. Não é por aí. Não é por aí. Pode acontecer que um filho de vocês um dia vai passar por uma situação dessa. Eu tenho um filho pequeno que pode eventualmente passar por uma situação dessa. A gente não sabe o dia de amanhã. Envolto especialmente com a questão de drogas. Que drogas é a pior questão que nós vivemos hoje na nossa sociedade. Pessoas muito ricas se envolvem com drogas, depois roubam tudo. Vende até o tênis do corpo para comprar droga, comprar crack. Essa é a realidade que nós temos. Bom, esses são os 10 fatores nessa ordem. 10 fatores nessa ordem que influem externamente a questão da ressocialização do preso. Problema central da questão da discussão da maioridade, né? Falando dos adolescentes. A maioria dos adolescentes, saibam vocês, pessoal, que a maioria dos adolescentes hoje no Brasil são chefes de quadrilha organizada, de crime organizado. Então, ou seja, aquela falta de atenção que eles tinham do núcleo familiar, eles começam a ter: olha, eu sou chefe de quadrilha. Tá, tenho 16 anos, sou chefe de quadrilha. Vou contar uma história bem rápida para vocês. Eu tinha um cliente ele chamava Wellington, o nome do cliente. Wellington. Não, Wellington era Eliton, com H. Vou falar para vocês rapidamente esse caso. As meninas conhecem o caso, né? Nós passamos no curso lá. Mas o Wellington, gente, ele era um menor de 16 anos. Com 15 anos, o Wellington já tinha praticado 2 assaltos à mão armada. 2 assaltos à mão armada. No terceiro assalto, ele foi pego encapuzado, torturando uma mulher dentro da casa dela, uma mulher viúva, torturando ela dentro da casa dela, pressionando ela em procura de dinheiro. E eu peguei essa defesa para fazer. A família foi me procurar e eu fiz essa defesa criminal para o Wellington.
A primeira oportunidade, que foi um ato de reconhecimento de pessoas, porque o Wellington estava de capuz, o Wellington foi colocado de preto, de capuz, do lado dele tinha uma outra pessoa de preto de capuz e do outro lado uma outra pessoa de preto com capuz. Só que o Wellington tinha uma diferença, sabe o que ele tinha? Ele tinha uma correntinha dourada no peito, que reluzia. Ou seja, se a vítima verificasse aquilo, gente, ele fala, não, é aquele do meio, certeza, porque estaria vendo ali aquela correntinha. Aquilo me preocupou, eu falei, excelência, peço para que seja suspenso agora o reconhecimento, para que eu possa falar com o meu cliente antes disso. Tudo bem, doutor? Me reservei separado, falei, Wellington, o que você está fazendo com essa correntinha no peito? O que você está fazendo com essa correntinha no peito? Você vai ser identificado. Sabe o que ele me respondeu? Vocês vão cair de costa. Ele falou assim, ué, doutor, essa correntinha eu roubei da mulher que vai me reconhecer. Eu achei bonito, coloquei no peito, para ela me reconhecer mesmo. Eu quero que ela me reconheça. Bom, resultado, vou resumir para vocês, o Wellington foi condenado. O Wellington foi condenado a pena máxima de 3 anos de internamento no educandário, né, que é a pena máxima que você pode pegar enquanto menor de idade. Aí, por ser um sistema provisório, lá era em Cornélio Procópio, não sei se já ouviram falar de Cornélio Procópio, né, próximo do nosso aqui, ele ficaria na delegacia, cumprindo esses 3 anos na delegacia, misturado com os estupradores, porque os estupradores ficavam separados, porque senão eles matam lá na cadeia, e com as mulheres. Então imagina, mulher, estuprador e menor, tudo misturado, né? O carnaval, né? Imagina. E ele ia passar assim, pessoal, 3 anos do internamento dele, enquanto menor. O que eu fiz? Ele não vai fazer isso. Não. O que eu fiz? Eu falei assim, ó, chamei a família e falei, olha, eu consegui uma vaga para o Wellington, lá em Foz do Iguaçu, no educandário que começou lá agora, que eu tenho boas recomendações, estou mandando ele para Foz do Iguaçu. Sabe o que a família falou para mim? A família, que é aquele fator social lá atrás, falou assim, o senhor não vai fazer isso. O senhor não vai fazer isso. O senhor não vai tirar o meu filhinho de perto de mim. Eu quero meu filhinho aqui perto de mim. O senhor não tem autorização para fazer isso. O que eu fiz? Mandei o Wellington para Foz do Iguaçu, né? Aí a família sumiu. Ficou com uma raiva, um ódio mortal de mim. Mas eu mandei o Wellington para Foz do Iguaçu. O Wellington foi para Foz do Iguaçu. Primeiro relatório, que os relatórios são enviados de 6 meses. Primeiro relatório do Wellington dizia o seguinte, que o Wellington era o primeiro aluno da sala de 40 alunos internos em Foz do Iguaçu. Ele era o melhor aluno da sala, de 40. Melhores notas. Isso em 6 meses. Mais 6 meses vem o segundo relatório, 1 ano de internamento do Wellington no educandário de Foz. O Wellington mantinha o primeiro lugar, o ranking, primeiro lugar da sala, e além de ser o primeiro, sabe o que ele fez? Ele se formou lá dentro em artesanato. Ele teve um curso profissionalizante dentro do educandário e ele se transformou num artesão profissional. Mas 3 meses depois, sabe o que aconteceu? O promotor mandou soltar, porque o Wellington mantinha o primeiro lugar e já estava fazendo artesanato lá dentro. Pessoal, resumindo a história, eu encontrei o Wellington há 1 ano e pouco atrás. O Wellington hoje tem 27 anos. O Wellington me parou na rua e falou assim, doutor, hoje eu tenho uma microempresa de artesanato. Hoje eu sou artesão profissional e eu tenho mais 4 funcionários meus que são registrados na carteira, que eram ex-internos também de educandário. Todos eles são artesãos profissionais. Doutor, o senhor salvou a minha vida. Eu falei, não. Quem salvou a sua vida foi o sistema. O mesmo sistema que pode dar certo e não está dando certo. Por quê? Porque não existe incentivo, não existe investimento, não existe interesse. Quem vem aqui numa palestra dessa natureza, num evento de 1 semana, falar de preso, falar de vagabundo, falar de quem está preso lá dentro, é só uma iniciativa como essa. Em Londrina isso jamais vai acontecer. Você fala, eu estou indo, eu falava lá na Unifil, estou indo porque os meus alunos gostam de mim, né? Porque se não gostar, eu também coloco eles, a professora você não está aqui, mas ele, né, aplico a lei da norma, né? Você já nota, né? Estou brincando. Mas enfim, a gente fala para qualquer um que você vai falar sobre ressocialização, sistema penitenciário. Eu falava hoje para um cliente meu, totalmente contra. Não, tem que mandar vagabundo para cadeia, tem que apodrecer lá.
Essa visão que a gente tem distorcida, que é uma falsa visão do que a gente precisa ter, na verdade, que é isso aqui, uma iniciativa dessa natureza, que a gente não tem. A gente não tem. Olha só, o jovem infrator no Brasil. Isso aqui é uma estatística séria. Ó, motivo da atual internação. Internação é pena máxima, no mesmo caso do Hélito. Olha, 28% é por roubo. O Hélito era roubo. 28% roubo. 14% tráfico de drogas. Segundo lugar no ranking, hein? Segundo lugar. Depois, outros, homicídio, furto, roubo seguido de morte, que é o latrocínio, e lesão corporal. Agora, olha só, drogas utilizadas, maconha, outros, cocaína e crack, 27%. Maconha, e estão querendo legalizar a maconha, né? Eles querem legalizar a maconha. 66%. Responsável pela criação, mãe, 43%. Mãe sozinha, 43%. Sinal que não dá conta do recado, não dá mesmo. A figura do pai, para o criminoso, é fundamental. Para a personalidade do criminoso, a figura do pai é fundamental. Por isso eu tento educar meu filho da melhor forma possível, porque a figura do pai é fundamental. Ele se espelha no pai. O menino vai espelhar no pai. Então, pai e mãe, 38%. Avô paterno, criado por avô. Isso é a maioria também, 17%. Só pai, 14%. Você vê o pai indo na visita? Você não vê. Você vê a mãe indo. A mãe vai, o pai não vai. Tinha um pai ali, não sei se vocês perceberam ali na cena, tinha um pai dando bronca no filho ali dentro. Tinha um pai. Mas isso é raro de acontecer. Isso é uma exceção, pessoal. Isso é uma exceção à regra. Vamos acelerar para vocês tomar o coffee. Dados gerais sobre menores infratores, né? Trouxe aqui estatísticas, né? Homicídio, que reflete a mesma questão que a gente falava, mas o que eu chamo a atenção é essa parte de baixo aqui, ó. De 15 a 17 anos, pessoal, 73,4% praticam crimes, os menores infratores. Então nessa fatia, imagina 15 anos. Depois, é a idade em que você precisa, ele está em formação e ele precisa da atenção dos pais. É o adolescente que é chamado de aborrecente, né? Que é aquele que está se identificando ainda. Ele está saindo da infância, indo para a juventude, enfim, ele está naquela celeuma, né? Então, veja, 18 anos é a minoria, depois, ó, 14, 12 a 14 também, bem menor, né, esse índice. Aqui, principais razões, olha só. Aqui nós temos lá a influência dos fatores sociais. A falecida, aqui no caso, a mãe falecida, aqui 24%, pais são separados, 49%. Ou seja, gente, o divórcio afeta na criminalidade do Brasil. Olha só isso. O cruzamento de dados, o divórcio afeta na criminalidade no Brasil. 49% é oriundo de pais divorciados. Veja essa relação. E aí, já em linhas finais, eu faço um paralelo com vocês sobre a questão da justiça retributiva e a justiça restaurativa. Justiça retributiva é retribuir o mal com outro mal. Ou seja, ele cometeu o crime, vamos jogar ele numa cela onde tem 50 e cabe apenas 5, vamos jogar ele lá. E ele merece. Ninguém está falando se ele merece ou não merece. Mas o problema só vai aumentar. Ele é um problema e tem que ser resolvido. E nós não podemos deixar de lado isso. Nós, sociedade, temos que fazer alguma coisa. Porque senão, nós vamos ter que pôr cerca, até mesmo na casinha de cachorro, daqui a pouco. A casinha de cachorro vai ter que ter cerca elétrica. Né? Eu falei isso em uma outra palestra, eu nem sei porque eu falei isso, né? Um absurdo disso, né? O aquário vai ter que ter cerca elétrica. Então, olha só a situação que a gente vive hoje. E os nossos filhos estão aí nascendo. Agora minha esposa está grávida de 2 meses. Então a gente sabe que isso vai acontecendo. Então, pessoal, para que prender? A busca da prisão é a ressocialização. Ou seja, devolver o indivíduo para onde? Restaurar o indivíduo, restaurativa. Essa é a justiça que deve ser imperante, que é imperante em muitos países do primeiro mundo, como a Inglaterra, França, Itália. Justiça restaurativa, restaurar o indivíduo, ressocializar o indivíduo, devolver ele para a sociedade, dar condições de trabalho para que ele possa trabalhar e não voltar para o crime, para ele ter trabalho digno e ele seja trabalhador e não precise roubar, não precisa matar mais.
Ele aprendeu a lição dele dentro da cadeia, ele cumpriu a pena dele. Direitos humanos não fala para não cumprir a pena, tem que cumprir, mas desde que cumpra de forma correta, conforme a lei estabelece. A lei e a Declaração Universal de Direitos Humanos estabelece. Para quê? Para ele não voltar pior. Primeiro, o que impera hoje para nós na justiça brasileira é a justiça retributiva. O que o patronato trabalha aqui não é a justiça retributiva, trabalha com a justiça restaurativa, que é a busca de restaurar esse indivíduo, devolver oportunidades que a vida lá atrás, quando ele era ainda uma criança de 12 anos, não o deu, muitas vezes, porque foi violentado pelos próprios pais, porque foi viciado logo cedo nas drogas, especialmente começa com a cola, depois vai para o crack, que são drogas. O crack, você utiliza uma vez, você já vicia automaticamente. É uma vez que você utiliza, você já é considerado viciado em crack. É mais barato. Então aqui a gente trata a busca do Estado retribuir o mal do criminoso por outro mal no sistema carcerário. Só que isso tem que ser analisado, pessoal, que a prisão em si, a privação de liberdade, tem que ser a última instância, que nós chamamos em direito em latim da ultima ratio, ou a última razão do direito. E não ser a prevalência ou a sucata, vamos jogar lá no sistema e esquece ele lá, deixa que o próprio sistema cuida dele. Não, o sistema não vai cuidar, e ele vai voltar pior do que entrou. Existem estatísticas que dizem que é mais fácil você tratar um indivíduo sem que ele seja preso do que depois de ser preso. Olha que loucura isso, hein? Ou seja, antes de ser preso, evitar que ele seja preso, tratar e recuperar ele, do que deixar ele ser preso, dentro desse tipo de perspectiva. E aí eu cito vários outros, né, que falam sobre essa questão da justiça retributiva. Emile Durkheim, alguns aqui já devem ter ouvido falar de Durkheim. Ele diz o seguinte: o crime não é encontrado somente na maioria da sociedade, desde desta ou daquela espécie, mas em toda a sociedade, de todos os tipos. Não existe uma sociedade que não haja alguma forma de criminalidade, pessoal. Ou seja, nós entendemos que o marginal ou o ex-presidiário é um alienígena, isso está errado. Não é assim que ele deve ser tratado. Ele deve ser ressocializado para que ele não seja mais um problema para nós e nem para ele mesmo, para que ele não volte para o sistema e ele não dê trabalho para nós. Nós que não passamos por isso, por serem homens médios, por termos a razão, mas Durkheim diz que a criminalidade está em todo momento. No momento que você compra um DVD pirata, você é criminoso, né? Eu mesmo, semana passada, comprei um DVD pirata. Vou confessar para quebrar o gelo aqui com vocês. Então nós somos criminosos, cometemos crime o tempo todo. E aí vai, né, várias perspectivas de outros doutrinadores que passam a mesma questão. Agora, a justiça restaurativa, que é essa que a gente busca, na verdade, baseia-se num procedimento de consenso em que a vítima e o infrator, olha só, ninguém pensa na vítima, né, pessoal? Ninguém pensa na vítima. Existe um estudo científico só sobre vítima, chama vitimologia. A vítima vai lá no fórum, vai prestar depoimento. Aquela vítima que foi vítima do Hélito lá, vai prestar depoimento, fala lá: olha, ele me violentou, me aterrorizou, pôs uma arma na minha cabeça, eu passei por tudo isso. Ela fala isso, e sabe o que o juiz fala depois no final? Obrigado, senhora, a senhora pode ir embora. Aí ela olha assim: é só isso? Sim, senhora, a senhora pode ir embora. E ela fala: mas não é possível, é só isso? Sim, a senhora pode ir embora. E ela vai embora. E vocês pensam que o Estado vai falar assim: minha senhora, vai ligar para ela: minha senhora, sabe aquele indivíduo que pôs arma na cabeça da senhora? Ele foi condenado. Não, o Estado não faz isso. O Estado não faz isso, pessoal. O Estado não faz nada. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu tive uma triste notícia que não foi uma notícia, primeira notícia para mim, isso já aconteceu outras vezes. Eu tinha um cliente, vou contar rapidamente, uma outra história de cliente, só que esse era maior. O nome dele é Ademar. Falei com o Ademar hoje. O Ademar, ele foi, passou por uma ordem de prisão, você vai ser preso por uma condenação de 5 anos por tráfico de drogas. Fui bem claro para ele, o objetivo, ele me perguntou o que estava escrito, eu falei para ele,
Ele pegou e ficou branco, olhou para mim e falou assim: eu não acredito. O meu advogado disse para mim que eu fui absolvido, doutor. E a juíza também me disse que eu fui absolvido, porque eu era usuário de droga, e eu não era traficante, eu era viciado. Saiu no meu laudo que eu era viciado. Sim, senhor Ademar, mas está escrito aqui, o senhor tem 50 anos, eu sei disso, mas está escrito aqui que o senhor está condenado por tráfico de drogas. Doutor, o que eu faço da minha vida? Agora, você tem duas opções. Uma, você se apresenta para a polícia, começa a cumprir sua pena, lembrando que ele é de tráfico, então é equiparado a hediondo, então você tem que cumprir, pelo menos, você já é reincidente, você tem que cumprir 2/3 da pena, que corresponde aí a mais da metade da tua pena, quase a metade da tua pena você vai ter que cumprir, para você progredir para o semiaberto, para daí sim você poder ser solto, num regime de adequação. Não. Tá, doutor, entendi. E a outra opção? Foge, meu amigo. Você não quer? Foge, fica aí uns 10 anos fora. Quando você voltar, fica vegetando, uns 10 anos na geladeira. Quando você voltar, o Estado não pode mais te punir. Por quê, doutor? Porque daí já prescreveu a pretensão punitiva do Estado. Traduzindo, o Estado não fez o que tinha que fazer durante o tempo que deveria ter feito, ou seja, prendido ele, cumprido a pena e tudo mais. Então ele poderia ficar longe de 10 anos. Agora imagina ficar longe de 10 anos na geladeira, é difícil, né? Aí o Ademar continuou trabalhando, só que ele mudou o trabalho dele para uma outra comarca, continuou trabalhando, e a família, ele era pobre, então a família tinha uma casinha, a casinha ele construiu lá na cidade, e ele voltava no final de semana lá. Sabe como o Ademar foi preso? Ele foi preso. Nesses 10 anos ele acabou sendo preso. Ele foi preso, ele desceu do ônibus, era um sábado, ele desceu do ônibus na rodoviária, e aí foi visto por um investigador, que deu voz de prisão para ele na hora e levou ele para a prisão. O Ademar ligou para mim no sábado à tarde e falou assim: doutor, eu estou aqui na delegacia, eu estou preso, o senhor pode vir aqui? Eu estava a 60 quilômetros do Ademar, numa outra comarca, estava em Londrina. Eu falei: Ademar, não adianta eu ir. Se eu for aí, não vai resolver nada. Eu disse para você, se você fosse pego, você seria preso. Mas doutor, está tudo errado. Agora eu vou abrir um parênteses com vocês, quando ele falou está tudo errado. Por que está tudo errado? Eu fui ver o processo dele na época, que não fui eu que divulguei, mas fui ver o processo dele na época. A juíza, né, o Ademar foi preso por meia grama de crack. Meia grama de crack são 2 pequenas pedrinhas, gente, não dá 1 grama. Como que você vai traficar meia grama de crack? É uma condição absurdamente ínfima. E outra, ele não tinha um tostão. Se ele fosse traficante, ele tinha várias notas sortidas dentro do bolso. São características que não precisa ser do direito para saber disso. A juíza fez uma sentença correta. Não foi igual a denúncia e absolveu o Ademar por uso de drogas. O que o Ministério Público, o promotorzão de justiça, fez? Recorreu da decisão. Recorreu da decisão porque ele não estava feliz com os seus 10 mil reais por mês de salário fixo. Que faça sol, faça chuva, ele ganha 10 mil reais por mês. Ele recorreu. O mesmo Ademar de 50 anos, que tem uma família, que tem que sustentar a família, porque ninguém trabalha na casa dele, porque são filhos menores, e a mulher é a mulher de casa, porque não tem dinheiro para pagar empregado. Ele recorreu. O que o Tribunal de Justiça, nosso glorioso Tribunal de Justiça do Paraná fez? Aceitou. E converteu a absolvição de Ademar por meia grama de crack em 5 anos de cadeia. 5 anos de cadeia. Aí o Ademar falou assim: mas é injusto, doutora. Eu falei para o Ademar no telefone: eu sei, Ademar, que é injusto. Eu não posso fazer nada. Eu falei para ele: doutor, o senhor vai segunda-feira me ver? Vou. Porque para eles, gente, a gente é um Deus lá. Eu vou lá e faço questão mesmo, eu entro na cadeia mesmo, entro lá na cela deles e converso com ele lá dentro. Eu fui lá falar com ele. Falei: Ademar, vou te dizer uma coisa que você não vai gostar. A sua progressão de regime é necessária. Não dá para fazer nada mais para você. Ou seja, você terá que ficar aqui preso mais 1 ano e 8 meses. Doutor, mas como assim? Não dá para fazer nada? Não dá para fazer nada. Eu volto aqui falar com você daqui a 1 ano e 8 meses. Falei para ele: daqui 1 ano e 8 meses eu volto a falar com você. Ele olhou para mim assim e ficou parado. Doutor, o senhor vai voltar? Eu vou. Em agosto de 2014 eu volto aqui.
exatamente esse mês, agosto de 2014. Eu volto. Você volta, doutor? Eu volto. Há um mês atrás, toca o meu celular, número privado. Eu atendo, o Ademar. Ademar, você está ligando da cadeia? Não liga para mim, rapaz, da cadeia, que isso dá problema para mim. Doutor, eu só liguei para perguntar se o senhor lembra de mim. Tadinho. Eu lembro, Valdemar, eu lembro de você. Claro que eu lembro, só que não dá para fazer nada ainda, falta um mês. Mas o senhor vai fazer a minha progressão, né? Eu vou. Então tá bom. E desligou. Deus abençoe o senhor. E desligou. Hoje é dia 21 de agosto, é isso, né? Chega uma intimação do Tribunal de Justiça dizendo que foi feita a progressão de regime do Ademar, execução penal, e saiu o alvará de soltura. Chegou essa intimação por Diário da Justiça para mim. Fiquei super feliz. E eu estranhei porque o Ademar não ligou. Já era agosto e eu envolto a muito trabalho, ia começar a trabalhar nessa semana com a progressão dele, ele não ligou. Aí eu liguei para a mulher dele, falei: Lúcia, eu queria dizer que saiu o alvará de soltura do Ademar. Sabe o que a Lúcia me disse? Doutor, ele está na rua já faz 20 dias. E o senhor nem sabia disso. Eu fiquei tão revoltado, pessoal. Eu falei assim: eu quero falar com o Ademar. O Ademar tem que me ligar, eu preciso falar com ele. Eu liguei no cartório e falei: por que vocês não me avisaram? Que vocês fizeram a progressão e que o meu cliente foi solto e ninguém me avisou. A vara criminal de Cornélio Procópio, ninguém me avisou. Aí eu falei para o Ademar: Ademar, sabe por que eu não sei? Porque eles não me falaram, a justiça brasileira não me falou, o sistema não me avisou, você está na rua e nem você me avisou. Pô, o senhor me desculpa, mas eu achei que o senhor sabia. Eu achei que o mínimo que eles fariam era avisar o senhor. Pois é. Então o advogado é ridicularizado pelo Estado, porque o Estado não presta nem para falar que o seu cliente foi solto. E a gente passa vergonha. Essa é a realidade. Essa mesma justiça que faz o que nós chamamos de justiça retributiva, retribui o mal até para o advogado, até para mim. O Ademar está na rua e eu nem sabia. E a gente passa por ruim, né? Advogado relapso, que não sabe fazer as coisas, nem sabe de nada. Saiu no Diário da Justiça para mim agora que saiu o alvará, sendo que o Ademar está na rua já há 20 dias. Isso está errado, pessoal. Bom, e para terminar, a justiça restaurativa representa também uma forma de democracia participativa na área da justiça criminal. Uma vez que a vítima, o infrator, a comunidade, que somos nós, viu? Se apropriam da significativa parte do processo decisório na busca compartilhada de cura e transformação mediante a recontextualização construtiva do conflito, ou seja, todo mundo está envolto, né? Nós que fomos vítimas, né? A sociedade, a vítima, tem que chamar todo mundo e falar: olha, está acontecendo isso. Psicólogos, pedagogos, é o que o patronato faz aqui, tem que ser feito em todos os casos, não é só aqui em Apucarana. É triste dizer isso, mas isso só acontece em Apucarana. Então vocês são privilegiados por terem um patronato. Isso não acontece. E olha lá, o processo atravessa uma superficialidade e mergulha fundo no conflito. Superficialidade é aquela que você fala: a senhora pode ir embora. Ué, mas ninguém vai falar para mim o que vai acontecer? Não, a senhora pode ir embora. É isso que a justiça quer. Enfatizando as subjetividades envolvidas, superando o modelo retributivo, que é aquele retribuir o mal com outro mal, em que o Estado figura como seu monopólio penal exclusivo. Não é uma utopia. Isso é perfeitamente possível. Tão possível que está acontecendo aqui em Apucarana. Então, gente, valorizem o que vocês têm. Propaguem isso. Mandem e-mail para mim. Eu mando esse material para vocês. Mandem e-mail para muita gente. Manda isso para muita gente. E agora, na eleição, não votem no Tiririca. Muito obrigado. Bom, gente, eu sei que já está adiantada a hora, mas eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, tanto para o patronato quanto para o professor.
Alguma consideração? Se eu for Oi, falar, o e-mail? Se eu vou falar, eu vou xingar os por isso. Coloca no primeiro slide. Primeiro slide. Obrigada, viu? Aí no e-mail. E-mail é meu nome, né, pessoal? Bem fácil de guardar, João Ricardo Anastácio, tudo junto, né? @gmail.com. Vocês podem me adicionar no Facebook também, João Ricardo Anastácio, @hotmail.com, é o meu Facebook. Lá eu passo bastante vídeos, bastante palestras que eu já dei sobre essas temáticas em geral. E mais uma vez agradeço a oportunidade que o patronato nos dá aqui. Para mim é uma grande honra e satisfação fazer parte desse momento tão especial, desse aniversário de 1 ano. E parabenizo todos aqui que também estão presentes aqui, que puderam assistir um pouquinho daquilo que é feito. E convido-lhes a amanhã estarem presentes, né? Para a continuidade, o dia de encerramento dessas atividades que louvamos desde já. Muito obrigado. Bom, antes de finalizar o evento, eu gostaria de chamar a nossa secretária Márcia para entregar um certificado e uma recordação. Gente, mais uma salva de palmas.